Ok, alô você, estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, para você na manhã dessa quarta-feira, 11 horas 35 minutos. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando a partir de agora. Estamos chegando para irmos junto com você até o horário do meio-dia, trazendo toda a nossa movimentação dentro aqui do Sabe Caxias by Bitcom. E eu nunca estou sozinho, né? Graças a Deus, estou sempre na companhia dele, que está se revelando um dos maiores operadores de home studio, diretamente da sua cápsula do tempo, na sua casa, na parte interna, né, do seu cômodo de trabalho, seu escritório pessoal, mas sempre ativo, prestativo e com muita vontade de estar em contato com diversas pessoas e sempre estando, né, tendo a oportunidade de conversar com a nossa valorosa audiência da Bitcom TV. Muito obrigado mais uma vez, irmão, por não medir esforços e paciosamente, de forma paciente, todas as manhãs, está sempre disposto, sempre sorridente e alegre para trazer uma belíssima mensagem a todos nós. Bom dia. Oi, Edinho, bom dia. Igualmente, meu irmão. Bom dia a todos. Bom dia, né? bom dia. Sempre um prazer estarmos juntos nessa nossa parceria aqui. E o objetivo realmente é esse, da comunicação, né? Saudável. Trazemos para nós mesmos e para a sociedade esperança. Temos uma responsabilidade muito grande, Edinho, né? Com certeza. Pois não, Beronzinho, fala lá. Pode dar continuidade. Hoje nós vamos ter entrevista, né, Miguel? Sim, vamos ter uma entrevista. Nós somos um programa aqui bastante livre na questão do pensamento, né? Entrevistei um advogado que está também em quarentena e ele tem também, um religioso também, fala sobre o ponto de vista aí da sua religião, ele é evangélico, a questão da quarentena, a questão como eles estão vendo esta realidade, etc, né? Uhum. Então estamos aí, Edinho, né? Sobrevivendo a mais uma semana de incertezas, né? Vamos ver o que vai acontecer, meu querido. É o que chama atenção também o frio que está chegando, né? Você já vai dar esse toque referente ao inverno e como que isso chama atenção, né? Sobre campanha de vacinação, encerrando hoje para o primeiro grupo, o segundo lote já disponibilizando-se a partir de amanhã. Mas antes eu quero dar um toque que a Imobiliária Original, ela é uma empresa especializada na criação de oportunidades de negócios imobiliários para os seus clientes, atuando com credibilidade e sigilo necessários para a elaboração de projetos pessoais e empresariais bem-sucedidos. Agende uma visita com a nossa equipe e você vai perceber a diferença. Imobiliário Original, 35 37 27 99, ao seu dispor, e ainda WhatsApp para você ser atendido remotamente, 991 47 50 81, Miguel. Legal, né? A Imobiliária Original, inclusive, que tem aí toda uma estrutura montada também, né, no atendimento dessa dificuldade que nós estamos enfrentando aí, né? Nós vamos conversar com o pessoal da Imobiliária também no programa para trazer também, né, como é que eles estão vendo aí, como é que eles estão passando por essa realidade econômica e financeira e em todos os sentidos, meu caro amigo Edinho Soares. Vale a pena destacar que está bastante difícil também para o setor das imobiliárias, né? Não deve estar sendo fácil esse período que eles estão vivenciando, Miguel Brambila, por causa da incerteza quanto a pagamentos, né? Da incerteza também quanto as pessoas conseguirem manter em dia, né, as mensalidades dos imóveis, né? De tudo de todos os contratos que tem de forma imobiliariamente falando, né? É verdade. Hoje à tarde, o Eduardo Leite, o governador do estado, inclusive, vai fazer, né, uma nova live às 15h, trazendo novidades. Aí deve estender o isolamento por parte do governo do estado até o fim do mês. Não se sabe, na verdade, Edinho, muito sobre nada, né? Uhum. Todo mundo parece estar chutando, né? Mas eu vou seguir no isolamento. Isso é uma questão, porque assim, a pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós é: você acredita que esse vírus existe? Porque se você não acredita, você pode se colocar aí na roleta russa. Agora, entre a fome e o coronavírus, é óbvio, né, que as pessoas vão acabar se arriscando. É muito difícil realmente, né? As questões também do isolamento social. Se você tem, eu vi uma psicóloga falando, se você tem uma família resolvida antes da questão do isolamento, essa aproximação vai melhorar na quarentena. Se você não tem, aí você pode ter a oportunidade de resolver, ou não, né? Então, quer dizer, muitas coisas vão acontecer neste período que se prolonga
né? Veja que nós falávamos já na outra semana anterior ainda, são tempos de disciplina em todos os sentidos, né? Tempos de paciência, tempos de estarmos, né, longe dessa questão da politização. Eu, particularmente, assim, acredito na ciência. Acredito, Edinho, que nesse momento é preciso que nós saibamos. Você viu aí que dois governadores e alguns políticos estão anunciando aí que estão contaminados. Eu duvido até disso. Né? O governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, e o do Pará lá. Exatamente. Porque, assim, nesse momento, político, né, é capaz de fazer qualquer coisa. Né? Então, eu acho que o político que se contaminar tem que mostrar o exame. Porque até estar contaminado hoje no Brasil pode ser alvo de populismo, né? Então, primeiro precisamos pensar. Você acredita que esse vírus existe? Eu acredito. Né? Temos que resolver a questão da economia? Temos que resolver a questão da economia. Né? O que não podemos é ficar nesse vai e vem aí, Edinho. Sim. Nós estamos já com a entrevista aqui no ponto pronta. Assim que você achar que nós devemos rodá-la, você pode chamar sobre essa entrevista. Agora é 11h42. Ok, meu querido. Né? E como é que e outra coisa que precisamos, já vamos chamar ela então às 11h45, né? Ela tem 13 minutos. Perfeito, 3 minutos. Tá? Eu recebi aqui uma mensagem aqui, tá tudo bem tranquilo, né? Que a dona Marisa lá não estava conseguindo entrar, mas às vezes é alguma intermitência no celular. Aqui tá tudo tranquilo, Edinho, com a nossa informação de hoje, né? Uhum. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 15 de abril, e nós estamos aí nessa realidade já há quanto tempo? Eu acredito que a humanidade vai se unir. Acredito, antes de chamar a entrevista, Edinho, para dizer também, numa questão econômica, nesse cheque-mate, nós vamos sentir a humanidade se manifestando de todos os sentidos, né? O Osmar Terra, por exemplo, segue aí na sua luta, mas fiquei sabendo ontem, ouvindo aí no noticiário, que ele caiu do ministério quando contratou uma empresa suspeita de corrupção. Então ele perdeu aí a credibilidade no governo Bolsonaro. Não vai ser ministro, apesar de estar jogando, né? Ele diz que pobre tem que se arriscar. É verdade. Né? Eu não sei qual foi o contexto que ele disse. Agora, então, quer dizer, o mar de fake news continua. A pergunta polêmica é: você acredita no vírus ou não? Se você não acredita, beleza, vai à luta. Se você, né, enfrenta aí o que você tiver que enfrentar. Se você acredita, né, você vai ter que ter paciência, porque não vai ser, né, uma nuvem de megatons que vai te salvar, mas assim, você vai ter que ter alguma forma de crença superior, ou senão você vai se desesperar. Paciência, disciplina, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mais pessoas se curam do que morrem, a humanidade não vai ser exterminada. Agora, claro, é uma pandemia, uma vida não tem preço. Nos Estados Unidos, hoje, 2.000 pessoas em 24 horas morreram. Aqui no Brasil, né, nós já estamos ao índice de 200 pessoas por dia. Né? Então, quer dizer, vamos lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Vou chamar a matéria, então, Edinho. Vamos lá. Fernando Sandri, advogado. Em seguida voltamos, meu irmão. Beleza, vamos acompanhar. Sabe Caxias de hoje, eu vou conversar com o Fernando Sandri, ele é advogado, é cristão e faz parte aí de uma comunidade religiosa, onde Jesus Cristo é o centro disso tudo, e eles também buscam aí, né, a sua espiritualidade. E nesse momento, né, de dificuldades econômicas, financeiras, emocionais, quarentena, medo, inclusive, né, da pessoa morrer por causa desta gripe que está se transformando na pandemia mundial, nós temos trazido aqui pessoas com visões diversas, mas voltadas à religiosidade, e nós vamos conversar hoje, portanto, né, com o Fernando para falar sobre isso. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Miguel Brambila. Boa tarde aos ouvintes aí da Sabe Caxias e leitores. É um prazer imensurável, né, estar na tua presença aí, Miguel, e poder também dividir com todo o teu leitor aí e ouvinte acerca do que a gente tem entendido e vivido nesse tempo de pandemia, né, através da espiritualidade.
faz parte de uma igreja evangélica, é isso, Fernando? Sim, Miguel, eu faço parte da Igreja Bola de Neve, Porto Alegre, né? São diversas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E essa igreja foi fundada em São Paulo pelo apóstolo Rina, né? Quem cuida aqui em Porto Alegre é o pastor Alexandre Salles. E a gente tem caminhado ali, né? Eu não iniciei, eu iniciei a minha caminhada nessa igreja, confessando Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, mas depois eu fiquei alguns anos, mas depois eu vim a me batizar na Igreja Assembleia de Deus. E acabei voltando em 2018 para congregar na Bola de Neve. Uhum. São muitas igrejas, né? Nesse sentido, é uma igreja evangélica. E o que vocês tratam aí como esse momento de transformação da humanidade, essa pandemia, como é que a Bola de Neve está vendo? Na verdade, não somente a Bola de Neve, mas toda a igreja brasileira, ela tem entendido como um cumprimento da própria palavra de Deus, né? Da própria Bíblia. Tudo que vem acontecendo são alguns sinais que o Senhor Jesus ele deixou na palavra, né? E a gente está procurando entender e se mover, né? Inclusive, eu ouvi uma frase hoje que é muito interessante, que Deus não erra, mas Ele confunde. Então, nós precisamos estar muito atentos com o que Deus está fazendo. E, realmente, o que a gente vê é uma divisão, né, de cunho político, né, de cunho religioso também, né, e acaba que isso influencia no cunho social. Então, trazendo, na verdade, muito pânico e medo para algumas pessoas, né? E o que a igreja tem atacado e buscado e orado em cima é para que as pessoas não venham a ter medo e nem pânico, mas que as pessoas venham a descansar e entender que existe um Deus, que ele é maior que tudo isso, e que foi ele que criou todas as coisas. Outras pandemias existiram na própria Bíblia, né? Lá eu acho que é Deuteronômio, fala sobre uma pandemia que é sobre a malária, né? E que o remédio, inclusive, eu não quero entrar nesse mérito, Miguel, mas que o remédio seria a mesma, os mesmos componentes da tal da cloroquina. Agora, não quero causar uma discussão acerca disso, mas a gente tem se movido e procurado buscar na palavra o que está acontecendo. Claro, trazendo para a realidade dos fatos, do que está acontecendo, mas buscar um melhor entendimento e procurar sempre ter tranquilidade e paz para lidar com essas situações. É isso que a igreja tem buscado. E liberando palavras de verdade, né? As próprias, a Bíblia como nós entendemos que é a verdade, né? Respeitando todas as outras religiões e cada segmento, né? Porque é um tempo das religiões se unirem e entenderem que não existe uma divisão, né? O amor, porque Deus venceu, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a ideia não é discutir quem é que tem razão ou não, mas a gente buscar um denominador comum para que nós avancemos como mundo, né, Duni? Miguel? Sim, e dentro dessa ideia toda religiosa, importante, vocês estão seguindo também os preceitos da vigilância sanitária, da quarentena, as questões científicas, como é que vocês estão agindo e pregando para os fiéis nesse sentido, Fernando? Muito interessante, Miguel. Realmente, a Igreja Bola de Neve, eu falo da Igreja Bola de Neve, tá? Porque eu tenho visto outras igrejas brigando para que os templos abram, alguns conseguiram até eliminar na justiça, né? Só que a Igreja Bola de Neve, ela se posicionou de uma forma condizente com a Bíblia. A Bíblia fala que todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, um presidente da República, um governador, um prefeito, todas essas pessoas,
Tá? A nível de Estado, federação, Estado e município, vamos ficar aí. As ordens que partem deles, eles estão lá porque Deus os constituiu. Então, a Igreja Bola de Neve, a partir da Bola de Neve sede, que é da onde saem todas as direções para todas as igrejas, porque são mais de 500 igrejas no mundo inteiro, né? Bola de Neve. A ordem foi, fecha o templo e culto online. Nós temos as células nas casas toda terça, inclusive hoje tem célula online, né? O menor deslocamento possível. Alguns estão se deslocando para recolher alimentos, para levar para assistência, né? A própria igreja tem muitos fiéis, muitos irmãos que estão passando por dificuldades. Então a igreja, a palavra de Deus diz que a gente tem que cuidar dos domésticos, né? No caso, por exemplo, você vai cuidar da sua esposa, dos seus filhos, são os domésticos seus. E algum doméstico da sua religião lá, você também vai ter esse cuidado. São os primeiros que a gente tem que ter. E claro, e depois para todos os outros. Mas tem muita gente precisando de ajuda, então tem que haver um deslocamento para levar alimento, para levar um sofá, um colchão, um cobertor, roupas, né? Então a igreja está se movimentando, mas de uma forma muito consciente e de acordo com as determinações dos governos, né? Mantendo os fiéis confinados, fiquem em casa. Então é assim que a gente está procedendo. E como lidar com essa quarentena motivacional nesse sentido, Fernando? E duas perguntas, né, para a gente caminhar o teu raciocínio aí. E o que vocês esperam como vai terminar essa pandemia? Nós temos uma fé muito grande pelo que a igreja está fazendo, né? A nível de igreja, a igreja toda está orando, né? E eu creio que a igreja e as outras, cada um na sua religião, tem buscado, né, liberar coisas positivas, entendimentos, trazer paz ao coração das pessoas, mas no sentido de que Deus realmente ele vai fazer algo tremendo na nação brasileira. Porque nós temos algumas profecias que vêm sendo liberadas nos últimos anos de que o Brasil é o último país do grande avivamento, pela palavra, antes do retorno do Senhor Jesus Cristo. Vai partir do Brasil muitos missionários, né, muitos evangelistas, profetas, pastores vão ser enviados, vão ser preparados no Brasil e vão ser enviados para nações para liberar a palavra de Deus e para que exista um avivamento. O que seria o avivamento? O avivamento é trazer as pessoas para a verdade, para as pessoas caírem em si, poxa, o que eu estou vivendo, de onde é que eu vim e para onde eu vou. Isso que eu entendi quando eu me converti, porque eu não sabia. Eu fui criado numa família católica, sempre com preceitos católicos, eu não estou aqui falando sobre... Só que eu não tinha uma intimidade que eu tenho hoje com Deus, o que me trouxe através desse relacionamento com a palavra de Deus, que é o que as igrejas cristãs evangélicas procuram nos conduzir, que é a palavra de Deus, não é com base em homens, em doutrinas de homens, não, mas na palavra de Deus. Então, o que a gente entende é que esse movimento ele está de acordo com a Bíblia e de acordo com o que as profecias vêm falando, né? Que sim, o Brasil vai passar algo positivo. A gente vai conseguir conter, a gente vai conseguir achatar realmente, eu falo em aniquilar, né? Aniquilar essa curva pela fé, né? Pela fé realmente é algo, porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, o cristão que ele conhece a palavra de Deus e ele tem uma vida com Deus, ele vai viver pela fé. É aquela coisa, Miguel, hoje eu não vejo futuro para a advocacia. Né? Não, inclusive, a advocacia hoje ela está sendo transformada, eu vejo um futuro para ela, mas é muito difícil hoje de se advogar sem ter uma relação com o cliente face a face. Né? Mesmo que seja por videoconferência, por Skype, por Zoom, não existe aquele contato que tu precisa ter com o cliente. Pegando esse exemplo prático, mas
pela fé, eu vejo que muitas coisas vão mudar, inclusive nos nossos poderes, né? A gente crê muito no fim da corrupção, porque as pessoas hoje, Miguel, tu sabe, tu que é um cara que é formador de opinião, né? Um cara inteligente que eu acompanho, né, há um tempo, tu sabe que existe uma grande briga de ideologia, né, uma grande briga política, uma grande briga por poder, uma grande briga por dinheiro, que não vai levar ninguém a nada, né? Tudo isso vai perecer, tudo isso vai ficar, mas as pessoas andam muito cegas. Então, pela fé, a gente acredita que a gente vai passar e que nós vamos ser muito abençoados aí. Perfeito. Muito obrigado. 30 segundos aí para te deixar uma mensagem final, Fernando. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade, né, e quero poder deixar uma palavra, né, uma palavra de ânimo para as pessoas. Que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele ama o mundo, ele ama todos nós, independentemente da nossa religião e da nossa crença. Basta nós buscarmos, cada um no seu individual, a presença dele e poder deixar que ele fale, ouvir o que ele tem para falar. Às vezes, muitos das nossas tarefas diárias não nos deixam parar, refletir e falar com Deus. Então, essa é a mensagem. Eu quero agradecer mais uma vez, Miguel. Deus te abençoe, a ti e a tua família aí. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado, igualmente. Tá, então, nesta entrevista realizada por Miguel Brambila, né, e mais uma vez tendo a oportunidade de nós expandir os nossos conhecimentos. Miguel Brambila. Sim, Edinho, né, uma visão também, né, religiosa. Aqui nós não temos preconceito com ninguém, né? Deus é que nos traz aí a questão de acharmos uma solução. Não é possível, né, que o materialismo resolva isso nesse momento. O materialismo se provou, na minha visão, ineficiente. Muitos planos caíram, muitas metas de faturamento, né? Nós conversávamos até sobre essa questão dos bancos que se uniram em nome da causa social, os bancos do Brasil aí, principalmente bancos multinacionais que com bilhões, né, e formaram aí um grupo para ajudar a sociedade. Que bom, né? Seria bom, inclusive, que depois da pandemia, né, os juros do cheque especial não fossem de 400% ao ano, por exemplo, né? Seria bom que nós não tivéssemos a maior alta, né, a maior taxa de juros, né, dos cartões de crédito, por exemplo. E porque, na verdade, você veja bem como o coronavírus acabou democratizando muita coisa, porque eles estão sendo obrigados, para eles próprios sobreviverem, né, a olhar para baixo e devolver para a sociedade, né, esses juros extorsivamente cobrados em forma de saúde, né, o dinheiro da corrupção também, porque esses hospitais aí, muitos deles vão ficar, hospitais de campanha, esses respiradores, depois de que passar a pandemia, vão ficar, vão ser equipados para outras doenças, né. No futebol a mesma coisa, né, as altas fortunas, né. Aliás, eu acho que falta nós temos muitos milionários. Onde é que está o Tite, né, o nosso treinador da seleção brasileira, né? Onde é que está o Luiz Felipe Scolari, né, que transmitiu aí, a Globo transmitiu a Copa aí, com muito dinheiro guardado, né? E tenho certeza que fazem caridade. É hora de aparecer, sim. E eu lamento uma informação também, que eu vi a notícia agora para concluir, que a campanha do agasalho vai começar em junho, né? Só na metade do ano. Legal. Muito bem, eu acho que ela tem toda a sua credibilidade, mas então vamos fazer a campanha da alimentação para começar agora. Porque quem estiver passando fome dentro de casa vai ir para a rua. E quem for para a rua vai se contaminar, vai contaminar os outros. E aí o bicho vai pegar, Edinho. Ok, Miguel Brambila, tá muito bom o nosso bate-papo por hoje, né? Mas quem nos manda embora é o relógio. 12:00 em ponto. Eu quero mais uma vez agradecer a tua participação, meu amado, né? E saudade de te ver aqui dentro do estúdio, dividindo o microfone com a gente, trazendo os entrevistados dentro da nossa plataforma aqui, para nós sempre trazermos o Sabe Caxias. Quem sabe, né? Daqui mais alguns dias as coisas a poeira senta e nós podemos estar retornando. Miguel Brambila, um grande abraço, meu irmão.
Um abraço aqui também para o Pedro Samir Rodrigues, que o bom humor eu acho bem legal, né? Ele colocou aqui, é você, Nanini. Algumas pessoas me acham parecido com o Marco Nanini, né? O ator da Grande Família, né? Somos uma grande família, é verdade, né? Valeu, Pedro. Obrigado pelo seu comentário. Um abraço, até amanhã, Dinho. Voltamos. Humor, felicidade, vai passar. Acreditemos em Deus. Valeu, tchau, tchau. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Para você que nos acompanhou, esteve junto conosco, nosso muito obrigado. Amanhã estaremos de volta dentro do mesmo horário. Tchau, tchau.